Bom, acho que a gente pode dar início, então, à nossa aula. Bom, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas, né, à nossa aula aqui do nosso curso. E hoje, então, eu vou ser um dos professores, junto com a minha amiga, colega, a doutora Júlia Moretti, né, que já é doutora também em Direito, né? Parabéns mais uma vez. E então, bom, inicialmente eu vou pedir para a professora Júlia Moretti se apresentar, né, também. Só para explicar hoje qual que vai ser a dinâmica. Bom, hoje o tema da nossa aula é da atuação, né, no campo da advocacia, relacionado com todo o campo de direito urbanístico, como tem sido as aulas do curso, e hoje a ideia é a gente trabalhar com vocês, né, trazer algumas questões sobre a própria compreensão, significado da atuação nessa área da advocacia popular, né, o que também podemos chamar de advocacia social, enfim, podemos definir aí diversos tipos de terminologias, ou advocacia em prol dos direitos humanos. Então, nós vamos dividir essa aula, né? Eu vou fazer mais uma abordagem sobre o próprio significado e como tem sido, né, a evolução, né, desse campo de atuação na advocacia, dessa chamada advocacia popular, advocacia social, né? E a professora Júlia vai trazer, dentro dessa temática, né, também um conteúdo relacionado à questão dos direitos humanos, focado no direito à moradia, né? E também vai, depois, aí nós vamos abrir para essa parte que vai ser mais referente a essa parte mais de compreensão, entendimento, significado, tanto da advocacia popular, como também relacionado a essa parte sobre o direito à moradia. E aí a gente abre para questões, né, feitas por vocês que estão participando da aula. E depois a segunda parte vai ser dedicada a um estudo de caso, que a professora Júlia vai apresentar, né, referente à questão de conflitos, onde tem fundiários, onde tem sido aí das frentes, né, relevantes dessa área da advocacia, né? E aí, então, vamos aí na segunda parte estar trazendo para tentar também exemplificar melhor, né, como que tem se dado aí em algumas situações esse trabalho da advocacia popular, e aí depois, claro, novamente se abre aí mais uma rodada para questões, dúvidas referentes a essa parte do estudo de caso, tá bom? Bom, então, rapidamente, né, vou me apresentar. Não sei se todos estavam na primeira aula, né, que eu participei, junto com a professora Mariana Mendes, que está aqui presente, né, que está muito bom, né, bem-vinda, professora Mariana Mendes, a essa aula. Então, eu sou, rapidamente, né, sou professor de Direito da PUC. Na PUC eu atuo tanto na graduação como na pós-graduação, no campo do direito urbanístico, coordenador do Núcleo de Direito Urbanístico lá no programa de pós de Direito de São Paulo, né? E na graduação também na Faculdade de Direito, tenho trabalhado com a temática de direitos humanos, também no campo do direito urbanístico e ambiental, na área lá que a gente tem, que é da área dos difusos e coletivos. E por muitos anos, né, por isso que tenho razão de eu estar também aqui nessa aula, por muitos anos eu exerci a coordenação lá na Faculdade de Direito do escritório modelo, né, Dom Paulo Evaristo Arnes, que é o núcleo, né, de prática jurídica da Faculdade de Direito, onde, então, nós justamente atuar é um núcleo que tem um conjunto de advogados, também profissionais de outras áreas, né, do serviço da assistência social, né, da sociologia,
psicologia, trabalhamos já com as outras faculdades também, nessa perspectiva, né, de uma visão de um trabalho integrado dentro do campo da atuação da advocacia popular, dessa advocacia social, né, e que aí, claro, tem como um dos principais motivações também a contribuir para a formação, né, dos estudantes de direito da PUC, mas também contribui para a formação de estudantes de outras áreas, e lá, então, tem uma área de projetos sociais que justamente a doutora Júlia coordenou por vários anos, né? Então, se você pudesse apresentar. Boa noite, obrigada, Nelson e Mariana, pelo convite, agradeço a ESA pela organização desse curso também. Bom, uma honra e um desafio, né? Encerrar esse curso, ainda mais ao lado do professor Nelson, que além de ser um amigo, um colega, também foi o meu orientador no mestrado, né, Nelson? E uma grande inspiração aí na trajetória profissional que eu construí na advocacia voltada aí ao direito urbanístico. O professor Nelson falou, eu acabei, concluí agora o meu doutorado também na UF, numa pesquisa ligada ao direito urbanístico, olhando, né, casos, e alguns deles dos quais eu vou apresentar hoje, a gente vai debater aí o direito à moradia hoje em cima de casos, né, de ocupações verticais de prédios, foram meu estudo de caso também no doutorado, e fiquei muitos anos junto com o professor Nelson no escritório modelo da PUC, supervisionando a equipe que fazia a tutela coletiva ligada ao direito à cidade, à moradia, né, como eixo central, mas também com outros problemas jurídicos que surgem a partir dessa análise do território, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes missões do direito urbanístico, entender a cidade na sua complexidade, nas suas várias dimensões, e ver como, a partir do território, né, a gente pode trabalhar diversas questões, entre elas a moradia, que é um dos eixos centrais, mas muitas outras, né? Mas também tive, antes de trabalhar na advocacia popular, no Escritório Modelo, e também numa ONG, onde eu trabalhei um tempo antes, passei um período, né, trabalhando no Estado, no governo federal, fazendo a gestão do patrimônio imobiliário, também muito ligado à regularização fundiária, destinação de imóveis com essa perspectiva de olhar as diversas escalas, desde a escala local até a escala estadual federal, para potencializar, né, o desenvolvimento urbano. E hoje trabalho mais com consultorias, né, e projetos específicos ligados aí ao direito urbanístico. Então, é uma honra participar desse curso. A ideia é que a gente faça, né, Nelson, uma exposição dialogada também, então a gente previu uma pausa no meio, mas se alguém tiver alguma dúvida também, por favor, me interrompam, fiquem à vontade para perguntar, se houver qualquer questionamento durante a apresentação. Então, vou passar aqui os slides, Nelson, mas aí você vai me falando... Sim, pode deixar. Vê nada, hein? Pode deixar. Eu vou deixar meu áudio aberto, se eu precisar falar alguma coisa, para não ter que voltar. Tá certo. Se começar a atrapalhar, você me fala que eu volto aqui e fecho. Não, tudo bem. Tá. Bom, então, obrigado, Júlia. Bom, então, vamos lá, né? Bom, acho que uma primeira questão, né, que talvez muitos de vocês estejam perguntando, afinal, que diabo é isso, né, de advocacia popular, né? E de onde que vem isso? E como que tem uma perspectiva, né, de uma atuação profissional? Bom, dentro do campo mais legal, né, acho que essa questão da advocacia popular está muito associada com uma atuação fundamental, né, que é do Estado, né, que é a questão do acesso à justiça, né, principalmente pensando nas populações, nos grupos sociais mais vulneráveis, né? Então, desde a década de 50, né, do século passado, existe uma legislação, né, brasileira que estabeleceu, né, esse serviço e também regras, né, de como deve ser o serviço de assistência judiciária, né, que é esse trabalho que sempre é muito já
consolidado, né, desse trabalho de atendimento, principalmente para questões relacionadas aí a assuntos mais individuais, né, dessa população de baixa renda, no campo da família, mesmo criminal, né, civil, né, que tradicionalmente foi se estabelecendo, né, esse serviço e prestado aí, principalmente aqui no caso de São Paulo, né, por muitos anos pela própria Procuradoria do Estado de São Paulo, né, onde tinha um setor, né, que era chamada Procuradoria da Assistência Judiciária, né, também bem conhecida por muitos anos como a PAJ. Né? Bom, e com relação a como entra a questão da advocacia popular, é que já mais a partir dos anos 70, né, começa também a ter, né, uma forma de atuação por advogados e vinculados principalmente às faculdades de direito, às universidades, que começam a constituir, né, os chamados departamentos jurídicos, né, ou serviços de assistência jurídica, que vai ser um trabalho feito, né, junto com alunos, né, e alguns advogados dessas faculdades de direito. Aqui em São Paulo, principalmente, existem dois núcleos bem históricos, né, um que acho que é o mais conhecido é o Departamento Jurídico da Faculdade de Direito São Francisco, né, o Departamento Jurídico 11 de Agosto, que sempre foi, aí teve uma gestão muito por parte de professores e dos alunos, principalmente, né, para desenvolver esse trabalho. E lá na PUC, né, onde eu leciono, por muitos anos, né, também junto com o centro acadêmico da Faculdade de Direito, também se constituiu grupos, né, de advogados com os estudantes e professores para desenvolver esse trabalho, principalmente junto aí a algumas próprios espaços que eram cedidos, né, por comunidades nas periferias aqui da cidade de São Paulo. Né? Bom, isso também teve em outras universidades, principalmente universidades públicas de outros estados, né, principalmente federais, também começou a ter esse trabalho nos anos 80, né, principalmente, e aí começa, então, a ter, né, uma experiência, uma vivência dentro das próprias faculdades de Direito, né, sobre uma perspectiva de uma visão sobre o próprio direito, sobre uma visão crítica sobre o próprio ensino jurídico, de pensar, né, uma nova cultura jurídica a partir dessa prática, né, que passa a ser desenvolvida, de um conhecimento maior da realidade social, de grupos sociais, né, dessa população que praticamente não tem, né, as condições econômicas de ter a possibilidade de defesa dos seus direitos no campo aí dos serviços de acesso à justiça, né? Então começa a ter uma preocupação bem grande sobre essa perspectiva, né, de pensar uma nova cultura jurídica dentro do campo até de marcos teóricos, mas pensando justamente no campo da prestação de serviços mais da área do direito, socioeducacionais, dentro do próprio ensino jurídico, né, de forma mais ampla. E até nessa minha apresentação, né, para quem tiver mais interesse, né, aí eu tenho a citação de vários professores, né, que contribuíram bastante para essas reflexões, né, do ensino jurídico crítico, mas também que tiveram aí, vamos assim consideraram, né, como também uma questão importante para pensar essa nova cultura jurídica, justamente esse campo de atuação, né, mais
social, né, do profissional do direito. Então, aqui tem alguns nomes, alguns com certeza mais conhecidos, né, o professor Dalmo Dallari, que faleceu né, recentemente, né, o professor Fábio Combarato, o professor da Silva Teles, né, a própria professores que são da Universidade de Brasília, né? Foi muito importante na época, Roberto Lira Filho, que construiu toda uma visão crítica sobre o papel do ensino do direito, né, com a escola jurídica. O professor José Geraldo Souza Filho, que também coordena até hoje, né, e também tem uma atuação, né, em Brasília, com essa perspectiva da advocacia popular, e tem coordenado, né, já há décadas, um campo aí de estudo, justamente pensando nessa realidade social, que é a chamada Direito Achado na Rua, né, que é um projeto que é desenvolvido lá na UNB, e que tem, né, já muitas publicações, e até tem uma, né, que foi que nós colaboramos, né, sobre uma introdução, uma visão crítica do próprio direito urbanístico, onde tem também alguns estudos, alguns artigos voltados para essa questão da atuação, né, da advocacia, da advocacia popular, dentro de áreas de atuação do direito urbanístico que a gente já tem visto aí durante as aulas. Pode passar, Júlio, o slide. Bom, Nelson, desculpa interrompê-lo, mas é que a Júlia está com o microfone aberto e algumas pessoas estão pedindo para desligar, que eu acho que está interferindo na fala. Tá. Eu vou clicar aqui. Acho que ela está ouvindo. Eu fecho aqui. Valeu, Ju, obrigada. Bom, então, aí também tem um professor que aqui eu quero colocar, né, que também é importante para essas reflexões, que atualmente é o diretor da Faculdade de Direito da USP, né, que teve um papel relevante aí naquela carta, né, a brasileira aí pela democracia, agora, né, no dia 11 de agosto, né, o professor Celso Campilongo, que foi um dos teóricos, né, sobre essa questão, né, e que tem sempre incentivado esse campo de atuação, tanto lá na USP, como também na PUC. Né? Então, ele fala aqui sobre a democratização do acesso à justiça. Né? O aspecto positivo do novo cenário não foi acompanhado pela modernização didática e pedagógica, o que é mais grave, reduziu a antiga formação do jurista à mera preparação de técnicos. Né? No lugar da teoria do saber, expande-se as preocupações com o tirocínio prático e o fazer, no lugar do humanismo, a satisfação das necessidades do mercado. Os cursos jurídicos substituíram o valor da unidade da justiça, da filosofia do direito, da história do direito, pelo valor da troca de domínio de uma praxis a ser comercializada no mercado. Né? O saber, com isso, dissolve-se no fazer, o jurista transmite-se em expert, o humanista, por fim, transforma-se em especialista. Então, essa é uma reflexão bem crítica, né, sobre o papel, né, o significado que tem se dado aí do ensino do direito, e essa prática da advocacia popular justamente é uma das formas de atuação, né, que busca romper, né, com essa visão, com esse modelo de pensar que hoje o papel, né, nosso, enquanto profissionais do direito, de sermos apenas reprodutores, né, de um sistema legal e jurídico, sem nenhum tipo de questionamento, sem pensar se realmente, quando a gente vai advogar, né, onde entra as questões mais associadas ao campo da justiça e da própria realidade, né, social, se realmente o que nós temos enquanto marcos legais, né, e procedimentos e formas de como tem sido a atuação do judiciário, né, e da advocacia, né, não está meramente reproduzindo uma perspectiva de manter
né, essa desigualdade social existente na nossa sociedade. Pode passar, Júlia. Bom, quais são os objetivos da advocacia popular, né? Que isso são esses objetivos são uma síntese, né, de todo, enfim, de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos, né, nesse campo, né? Então, os objetivos dessa atuação é de instrumentalizar, principalmente, rotas de diminuição das diferenças sociais, pensando principalmente quando a gente se atua nesse campo de advocacia, né, também numa preocupação com a questão da própria compreensão por parte, né, daqueles que vão ser os nossos grupos que vão estar sendo aí o público-alvo, né, que vão necessitar desse trabalho, né, também no campo da própria educação e conhecimento sobre os direitos, sobre as leis, né, sobre o próprio entendimento da estrutura toda que nós temos aí do sistema de justiça, né, e fortalecendo também possibilidades de, muitas vezes, de fortalecer, né, uma capacidade da própria população, ou as suas formas de organização, ter mais autonomia, né, que eu sei que vai ser um contraponto, né, a uma visão mais tradicional que parece que toda para qualquer coisa, a população precisa ter uma tutela, né, ou do Estado, e aí também se entra muito a visão de que a tutela, né, para o campo de defesa de seus direitos, né, ou de proteção, né. Portanto, e é claro que também entra muito ao campo da formação, né, dos próprios profissionais do direito, né, e dentro dos objetivos da advocacia popular, e, claro, uma própria formação de profissionais do direito, mesmo depois de formados, né, porque é um processo de aprendizado que não se termina, né, a partir do momento que nós estamos formados, ao contrário, né, aí que cada vez mais a gente precisa estar se qualificando, se capacitando, e o que a advocacia popular ela permite, né, é que a gente também vá assimilando, vá se apropriando, vá dialogando com outras áreas do conhecimento, que me parece que essa é uma questão bem rica, né, da atuação da advocacia popular, quando, além de a gente precisar, né, ter conhecimento sobre outras áreas para atuação, em muitas situações, em muitos casos, né, também há uma necessidade de efetivamente termos, né, colegas de outras áreas de atuação, profissionais, podendo estar trabalhando junto e de forma mais integrada. Eu tive essa oportunidade, né, de ter essa experiência durante aí toda a minha vivência, né, como profissional do direito, tanto atuando lá na universidade, mas também, né, no instituto que eu trabalho há muitos anos, o Instituto Polis, que é uma organização, né, não governamental que tem um conjunto, né, de profissionais de várias outras áreas para trabalhar nesse campo aí do direito urbanístico, né, do planejamento urbano, e isso realmente é bem importante, né, numa perspectiva de ter outras formas de pensar hoje a atuação da advocacia nessa nossa realidade hoje, né, do século XXI. Pode passar. Bom, aí, então, dentro desses objetivos, entra, né, uma perspectiva de estar trabalhando com a chamada proteção, né, dos direitos da população, quando a gente fala no sentido de atuar com esses grupos, né, ou desenvolvendo formas de, muitas vezes até de contribuir, né, para processos de mediação, de prevenção, atuações que podem ser tanto no campo judicial e extrajudicial. Aí, no extrajudicial é muito forte a atuação
com essa população, com o poder público, né? Aí pensando tanto no âmbito das prefeituras, né? Do poder legislativo, de alguns setores que prestam serviços para a população, muitas vezes são até empresas prestadoras de serviço, como na área do saneamento, na área do transporte, né? E também uma questão importante que eu já coloquei, né? Também é essa parte mais de uma atuação multiprofissional, né? Portanto, ela não é só jurídica, né? Ela envolve principalmente um trabalho social, né? E aí entra muito também um papel importante de atuação em situações e casos e demandas coletivas, né? Que, como eu falei, historicamente, né, se começa a fazer esse trabalho mais da advocacia social em casos individuais, mas cada vez mais foi evoluindo, né, para uma perspectiva de pensar em atuar em situações mais de situações coletivas, que pode ser, né, de moradores de um bairro, de uma comunidade, de um grupo social específico, que pode ser de mulheres, né, pode ser de um grupo de idosos, de crianças, que estejam relacionadas a interesses, causas coletivas, né? E principalmente nessa atuação com o poder público, né? Então, são alguns dos objetivos. Pode passar, Júlia. Bom, então, os eixos de atuação, né, que eu quero enfatizar aqui, é muito de contribuir para processos que ajudem a desenvolver, né, processos principalmente voltados à questão da prevenção e da mediação, né? Então, entra muito aí o papel, então, nesse caso, da questão da educação, né, em direitos. Até compartilhei com vocês aí, né, com a escola, um material que foi produzido pelo Escritório Modelo, na época que eu estava trabalhando lá como coordenador, que é o Manual Prático de Direitos Humanos, que é um manual que justamente foi pensado de orientar, né, quais são os passos, metodologias, formas de organizar, né, atividades educacionais, né, no campo do direito, né? Quem acho que tiver interesse, eu recomendo fazer a leitura desse manual, que é mais na linha da prática, né, quanto à questão do desenvolvimento da advocacia popular. Pode passar, Júlia. Bom, como eu falei, né, então, o público da advocacia popular, principalmente hoje, tem sido grupos e comunidades vulneráveis, né, que têm tido problemas emergentes na cidade, como a questão da discriminação, violência urbana, moradia, como vai ser trabalhado já em seguida pela professora Júlia, né? Então, também tem se trabalhado muito, né, com a população com relação à questão territorial, então, que estão vivendo, né, em locais, em áreas, espaços urbanos com condições mais precárias de habitabilidade, como são as periferias, né, onde tem os bairros, loteamentos irregulares, mas hoje também entra muito a problemática em razão das mudanças climáticas, né? Também a questão de áreas que possam estar com uma situação mais acentuada, né, de degradação ambiental, e em razão da precarização, né, das condições do meio ambiente. Aí a gente fala muito das situações da população que vive em áreas de risco, né, que é uma questão bem presente hoje em várias cidades brasileiras, mas também de outros países, né, quanto à questão da vulnerabilidade ambiental em razão dos eventos extremos, né? Então, de certa maneira, tem sido esse o público-alvo, né? Pode passar. Dentro das formas de atuação, né? Então, como eu coloquei, existe
são formas que estão muito similares ao campo da advocacia mais tradicional, né, mas que me parece que é importante a gente entender que isso pode ser explorado também no campo da advocacia popular. Uma é justamente com relação a essa dimensão que a gente já tem, né, na advocacia mais tradicional, que é a chamada consultoria jurídica, né? E no caso da advocacia popular, também a gente pode explorar essa consultoria jurídica, principalmente para essa questão preventiva, né, com relação à análise, né, das situações, das questões que são trazidas por esses grupos e associações, comunidades, moradores, né, e buscando, né, principalmente nessa consultoria, verificar quais são alternativas e possíveis soluções, né, que estejam no campo, principalmente de uma atuação relacionada à perspectiva de promoção de políticas, programas e projetos mais de caráter público, né, que muitas vezes pode até envolver uma necessidade de pensar, muitas vezes até medidas que sejam, né, nessa área, além de pensar, né, mais tradicionalmente só no campo das ações judiciais, ações jurídicas, né? Por isso, essa consultoria está muito nessa ideia, né, de formulação e de diálogo com as comunidades, né, de pensar, muitas vezes, alguns projetos ou algumas ações que sejam fundamentais de serem dialogadas para resolver aquele conflito ou a situação, né, em que aquela população está vivenciando, né? Então, isso o outro importante, pode passar, Júlia, que me parece bem importante, né, no campo da advocacia, que também muitas vezes a gente faz uma advocacia tradicional, né, se pensar muitas vezes nessas questões coletivas, mas que possa também envolver classes sociais que não sejam nesses grupos mais carentes, mas que também precisa ajudar muito na organização, né, do grupo, da comunidade, daquele coletivo, né, para poder, principalmente na solução dos casos coletivos, né, contribuir para as formas de organização, né, de desenvolver um trabalho que é muito importante, que aí envolve justamente esse trabalho social e também, muitas vezes, no campo da sociologia, né, de ajudar na própria organização das comunidades. E, claro, que aí no aspecto jurídico é muito importante pensar como isso vai se formalizando, né, se é necessário formar uma associação ou o tipo de organização que seja necessária para aquela comunidade, né, que pode ser também outras formas de sociedades jurídicas, como uma cooperativa, enfim, né, são várias questões aí que podem ser nesse apoio à organização das comunidades, onde volto novamente a colocar um papel relevante, né, na questão da perspectiva da educação, né? Bom, eu acho que são esses elementos que eu queria destacar, né? A minha apresentação tem mais outros elementos, mas não dá para me estender, mas eu acho que esses eram os pontos mais essenciais que eu queria trazer, né? Para fins de ter uma compreensão. E, para finalizar, só para também contextualizar, né, eu coloquei no início que tinha essa institucionalização, né, a partir da lei da assistência judiciária, falei aqui no caso de São Paulo, né, da PAJ, mas fruto desse, vamos assim, dessa associação, né, entre o campo da universidade, com esses profissionais, as experiências, as vivências que foram sendo feitas, né, até dentro do poder público, né, por exemplo, alguns municípios, como Santo André, Diadema, né, nos anos 80, criaram seus serviços municipais de assistência jurídica, né, e eu mesmo continuo sendo, né, um grande defensor
que os municípios deveriam constituir esses serviços públicos, né, de acesso à justiça, além de, claro, que tem institucionalmente, né, pela Constituição, o papel da Defensoria Pública, mas que me parece que, principalmente nas grandes cidades ou médias cidades, né, que têm mais condições de organizar, estruturar serviços, programas, projetos, me parece que ele seria muito importante, né, nessa perspectiva de se associar com outros serviços que já são prestados e desenvolvidos, né, pelos municípios no campo social, né. Então, hoje, a partir do marco que está na Constituição, né, um elemento que eu quero destacar é que ele trouxe uma visão da assistência jurídica integral, né, que nós, nessa perspectiva de uma construção em cima das vivências práticas, né, fomos desenvolvendo como uma forma de pensar de forma mais ampla o que significa essa assistência integral, trabalhando na perspectiva desses serviços, né, que aí podem justamente gerar, né, atividades remuneradas, né, para os profissionais dos direitos, principalmente no campo público, né, essa perspectiva de uma atuação conjugada. Eu até estava vendo um caso que um aluno meu vai apresentar amanhã, lá na aula de pós-graduação, né, e que também é um conflito, amanhã, por coincidência, o tema também é o direito à moradia, e nesse caso, que é também um caso que está sendo acompanhado pela Defensoria, o Escritório Modelo, né, teve umas 20 tentativas de se nomear um perito para o caso, né, e justamente, né, não existem peritos públicos, né, assim, para essas situações desses conflitos mais coletivos. Então, você precisa nomear alguém que faça esse serviço mais em caráter privado, né? E o problema maior era que o próprio fundo, existe um fundo, né, de assistência jurídica aqui em São Paulo, que remunera até muitos serviços de assistência jurídica, né, prestado pelos advogados, né, chamado serviço do advogado dativo, que vocês devem conhecer. Também esse fundo pode remunerar outros serviços, por exemplo, de perícia, né? E aí, claro, que entra aquela questão que o professor Celso Capilongo trouxe lá naquela reflexão, questão de mercado. Então, muitos profissionais querem até explorar, né, pensar que é um serviço que está prestando para uma empresa para fazer uma perícia, né, ou para algum organismo que tem condições econômicas, né, que para uma população que é mais justamente nesse campo vulnerável. Então, a dificuldade foi que o valor que a maioria dos peritos pediu, né, não eram compatíveis com uma remuneração prevista, né, na tabela lá de remuneração do fundo de assistência. Então, por isso, por incrível que pareça, nesse caso, fiquei até assustado, tinham quase 20 profissionais que recusaram, né, de fazer a perícia. Então, por isso que eu coloco que a perspectiva, né, de você ter um fortalecimento, né, desses serviços, com a prestação do serviço também sendo possível de ser remunerado dentro da atuação, né, do próprio campo aí dos serviços essenciais à justiça, né, me parece que é um caminho para a gente explorar para o fortalecimento desse campo de atuação que vem sendo feito, né, por organizações não governamentais, com recursos que vêm de fundos e cooperação internacional, ou das universidades, né, que têm aí os seus serviços, como é o caso da PUC, né, as universidades públicas, principalmente. Enfim, tem hoje já uma rede, uma teia grande, né, de formas de possibilidade de atuação, até para os profissionais advogados poderem participar, né, desses projetos que estão sendo desenvolvidos nas próprias universidades ou nessas organizações da sociedade civil. Mas, claro que ainda não dá para, e nem deve ser o caso, né, da gente entender que é muito estratégico, enquanto política pública, essa questão do acesso à justiça, né, e desse trabalho da advocacia social e popular. Bom, eu termino por aqui, Júlia, né? Aí pode até fechar, né, para a minha apresentação.
E aí já passo para você, aí para você fazer a sua apresentação. Obrigada, Nelson. Eu estou vendo aqui, gente, eu fico passando os slides, eu não vejo nada, mas agora eu entrei no chat e vi que os slides não estavam correndo devagar. Às vezes, quando for em tela cheia, acaba acontecendo isso. Então, eu vou colocar a apresentação, mas eu não vou colocar tela cheia. Perfeito. Aí, me digam se estão enxergando a apresentação. E se não estiver passando, por favor, me interrompam, tá bem? Que eu não, agora, a partir de agora, não vou ver ninguém mais. Vou ficar só lá na tela do PowerPoint. Pronto? Tá dando para ver, pessoal? Tá tudo certo, Ju. Obrigada, Mari. Então, vamos lá. Então, a proposta, né, é falar um pouco sobre esse direito à moradia, nessa perspectiva, claro, da advocacia popular, que foi o recorte inicial trazido pelo professor Nelson, sem perder de vista essa questão, né, da perspectiva de mercado de trabalho para a advocacia. Para um sumário, então, o professor Nelson começou apresentando aí essas ideias da advocacia popular, a proposta de trabalho, algumas das estratégias, objetivos. Vou falar um pouco dos contornos jurídicos, né, do direito à moradia, falar dos movimentos sociais da sociedade civil na afirmação do direito à moradia. Aí a gente faz uma pequena pausa, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, e aí eu parto para um estudo de caso e a gente fecha no contexto aí do direito à cidade. Então, pensar no direito à moradia, certamente vocês já devem ter ouvido falar, né, que é muito mais do que 4 paredes e um teto. Aliás, na perspectiva, né, da moradia como um direito humano, a gente tem um paradigma que é estabelecido, né, a partir do direito internacional dos direitos humanos, que qualifica esse direito, mais do que um direito qualquer à moradia. O que a gente deve buscar, deve atuar é pelo direito à moradia adequada. E aí, pensando na, né, abertura, um conceito jurídico, né, aberto, como é que a gente traça, então, os contornos jurídicos desse direito? E, certamente, né, os tratados internacionais de direitos humanos vão nos auxiliar nessa proposta, até porque eu vou falar um pouco mais para frente, tem, né, todo um rol aí de normas, né, que fundamentam esse direito, mas o seu conteúdo ele foi esmiuçado num comentário, né, do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e esses comentários, né, esses elementos do direito à moradia adequada foram absolutamente incorporados na ordem jurídica interna, seja em documentos de políticas públicas governamentais, em textos de doutrina, mas inclusive hoje já em jurisprudência que fala sobre esse direito. Então, seus componentes a gente pode lembrar, né? Segurança jurídica da posse, não necessariamente propriedade. Então, uma atuação em prol do direito à moradia busca não necessariamente garantir esse título abstrato, né? Que a gente está acostumado no nosso paradigma moderno, né? De um título abstrato registrado em cartório, mas, como na minha época de escritório modelo eu falava para os moradores, aquela ideia de que eu posso deitar à noite no travesseiro sem me preocupar de que alguém vai chegar na minha casa, bater na minha porta e dizer: desculpa, você tem que sair agora. Né? Então, trabalhar com essa ideia de segurança, de estabilidade das relações, e relações que não necessariamente são relações de propriedade, mas de posse, então ligadas ao uso do bem e a um uso com uma finalidade específica, é um elemento importante. Essa imagem aí do contrato que não te amarra é exatamente numa perspectiva de falar assim, bom, então, talvez um contrato de aluguel seja uma problemática não só, né, contratual, de vínculo entre partes, numa relação exclusivamente privada, mas eu posso trazer, sim, por exemplo, para um olhar público, né, ligado a um direito mais amplo, que é o direito à moradia. Né? Esse contrato ele tem que ter regras, ele tem que estabelecer, né, algumas condições, ele tem que garantir um objeto, né, um imóvel, um uso adequado, prazos razoáveis,
valores, e aí da mesma forma um outro elemento aqui, custo acessível, né? Mas não necessariamente eu estou falando de propriedade, então pode até ser um contrato de aluguel. Aliás, esse tema das locações e da moradia foi um tema que ganhou muita notoriedade nos últimos tempos, a partir daqueles aumentos que a gente verificou naqueles índices de reajuste dos contratos de aluguel, o IGPM. Talvez alguns de vocês até se trabalham aí com direito imobiliário ou direito urbanístico, participaram de alguns debates, por exemplo, da revisão desse índice. E esse debate ele vai ter um fundamento muito importante nessa ideia de que não se trata de um problema adstrito a duas partes que negociam um contrato, mas dentro de um cenário maior de moradia adequada. E esse custo, inclusive, um custo acessível, hoje já se trabalha com a lógica de um comprometimento de renda de mais ou menos 30%, às vezes 35%, em algumas decisões judiciais que pegam aí legislações do sistema financeiro de habitação, né? Chegou-se a falar em 35%, hoje já se fala num comprometimento de renda de 30%. Isso tem que ser acessível, então não pode haver aí, né? Eu não posso gastar toda a minha renda para pagar, né? O meu imóvel, seja para aquisição, seja para locação, né? Seja para uso. Eu tenho que pensar em perspectivas de acessibilidade, ou seja, garantir que os grupos mais vulneráveis da sociedade possam ter acesso à moradia, possam conseguir ver esse seu direito afirmado de alguma forma. É preciso também pensar numa adequação cultural, lembrar que a moradia adequada não é um produto de mercado que serve igualmente a todos. Né? Entender que eu tenho populações indígenas, que eu tenho populações, né, que eu tenho idosos, que eu tenho crianças, que eu tenho mulheres vítimas de violência, e que cada um desses grupos, às vezes grupos que sem, né, a gente não pode esquecer disso, uma sobreposição de vulnerabilidades, as multivulnerabilidades, né, que se concentram num único sujeito, tudo isso vai ter que ser incorporado na hora de pensar essa moradia que vai ser ofertada, sob pena da gente tirar esse adjetivo adequada daquilo que eu estou oferecendo. Né? Além disso, um direito à moradia adequada, ele deve estar associado à existência de serviços e infraestrutura. Não adianta, como nessa charge aí que eu gosto bastante, né, mostrando lá a cidade lá no fundo, né, e eu oferecer um imóvel no Jardim Chinfrim. Olha lá, os postes não têm, né, sequer eletricidade ligada, e aquela ideia, bom, tem lá um terreninho, né, não tem água, não tem luz, o ônibus chega, demora 3 horas, você vai gastar, né, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do serviço, mas tem ônibus, o ônibus chega, não está pavimentado, mas terra, né, gente? Daqui a pouco a gente já consegue uma verbazinha aí, né, para poder pavimentar. Quer dizer, isso não é a moradia adequada por ausência de serviços e de infraestrutura, né? A localização também é muito importante. Eu gosto muito de uma frase da Júlia Franzoni, que diz: o lugar que se ocupa na cidade revela o direito que se tem. E aí esses estudos da Rede Nossa São Paulo, mostrando, né, as desigualdades no território da cidade, dão um pouco a dimensão do que significa isso. A diferença entre morar no centro ou morar na periferia, por exemplo, pode significar acesso a transporte de massa, então algumas regiões da cidade com 0 de acesso e outras na região central, especialmente, com ampla variedade, e também não só questões ligadas a questões mais materiais, como o transporte ou os próprios serviços, mas a Rede Nossa São Paulo mapeia também, inclusive, uma diferença no direito de vida e morte, né? Expectativas de vida que variam aí quase que 20 anos, a depender do lugar na cidade onde a pessoa mora. Também tem que ter condições de habitabilidade. Às vezes a gente acredita que a questão interna das residências ela é uma questão meramente privada, né, do direito civil, mas não. Ela tem sim uma dimensão pública, ela dialoga sim com a ideia de uma moradia adequada, porque a residência tem que ter condição de iluminação, de ventilação, né? Não pode estar com uma superpopulação, então muitos habitantes dividindo o mesmo cômodo,
Tudo isso tem que ser observado para garantir um direito à moradia adequada. Mas quando a gente olha a realidade, né, de muitas das cidades, e aqui eu vou trazer vários exemplos da cidade de São Paulo, até porque, né, é o lugar onde cidade onde eu moro e, né, onde eu trabalhei durante muitos anos com a própria advocacia popular, existe segurança na posse? Esse é um observatório das remoções, um mapa do observatório das remoções, aliás, um mapa muito interessante, porque ele também é produzido de uma forma participativa, né? Então, o professor Nelson falou muito dessa ideia de autonomia, de fomentar uma dimensão cidadã, uma formação cidadã. Esse mapa é produzido a partir de denúncias, né? E da participação e colaboração dos próprios moradores, né? Daqueles que são vítimas de remoção ou estão ameaçados por remoção, mas também da sociedade civil e da universidade, né? Esses muitos pontos aí que a gente vê no território da cidade e até, né, na região metropolitana, dão a dimensão de quantas famílias encontram-se ameaçadas de remoção. Lembrando que um dos principais fatores de remoção continua sendo a atuação do próprio poder público. Ao lado aí a gente tem, por exemplo, o caso do Rodoanel, o trecho norte, que foi um caso que foi acompanhado pelo Escritório Modelo durante muito tempo, também em parceria com a Defensoria Pública, né? E um desenho que nós fizemos numa oficina com as crianças, e a menina perguntava para onde vamos, né? Não temos mais casa, então um trajeto no estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório, o mapeamento ali, né, das alternativas de menor impacto não considerou o menor impacto social. Essa dimensão da moradia e do impacto nas moradias não fez parte da decisão. E a execução da obra também não acompanhou as respostas às demandas dessas famílias que estavam sendo perdendo, né, ou sendo desalojadas aí por conta de uma obra que garanta a infraestrutura. Certamente uma negação dessa riqueza coletiva que é a cidade, desse artefato público que é a cidade, que é, então, produzida, né, com um esforço que não é individual, mas é um esforço coletivo. Existe aí condição de habitabilidade, essa foto do meio, que é um núcleo chamado Cangaíba, talvez um daqueles que mais me impactou na vida, né? As pessoas moravam dentro da caixa de um viaduto, e não é que estavam morando ali num momento como estamos vivendo, né? Uma pandemia, extrema crise. Não, eu cheguei a conversar com pessoas, né? Em que um rapaz já dos seus 30 anos tinha as costas toda queimada por um acidente, um incêndio que sofreu nesse mesmo lugar quando criança, e reproduzindo as desigualdades territoriais, ele continuava morando naquele mesmo lugar, agora com seus filhos, né? Sem nenhuma melhoria dessa condição de habitabilidade. A gente tem aí, né, essa escada, eu brinco, se precisasse, né, nem minha avó, não vou falar, mas meus pais subirem essa escada, né, para chegar, ou mesmo uma criança, né, subir essa escada para chegar no cômodo de cima, olha o risco, olha a precariedade, né? Serviços e infraestrutura, de novo, falta de pavimentação, falta de drenagem, falta de saneamento, falta de eletricidade, né? Uma eletricidade que coloca a vida e a condição de moradia certamente em xeque dessas famílias. Bom, e o que diz o direito sobre isso? Né? Se a gente for olhar a base normativa internacional, a gente vai encontrar aí os fundamentos para esse direito já na Declaração Universal dos Direitos do Homem, lembrando que essa, né, é uma base que não tem, em tese e para alguns, né, um valor normativo em termos de vinculação dos estados, mas é uma declaração de princípios, uma carta de valores que funda uma nova ordem jurídica internacional, mas que também não é plenamente destituída de juridicidade. Se a gente olhar, né, o professor Nelson também falou aqui, lembrando o professor Fábio Conder Comparato, né, e seus trabalhos todos muito importantes na linha dos direitos humanos, falando, então, da dimensão do jus cogens e como essas normas começam, sim, a vincular os estados.
mas certamente é no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, chamado de PIDESC, apelidado aí de PIDESC, é que a gente vai ter a base mais evidente, né, desse direito à moradia, quando diz que os Estados partes reconhecem o direito de todas as pessoas a um nível de vida adequado para si e para sua família, inclusive moradia adequada. A interpretação desse pacto, né, então um dos intérpretes autênticos aí na esfera internacional, certamente é o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tem seus comentários gerais. Acho que ao final eu deixo um link, mas existe um trabalho feito pela Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, compilando todos esses comentários, né? São muito interessantes, mas certamente 2 aí se destacam quando a gente pensa no direito à moradia. O comentário geral número 4, que vai falar dos componentes da moradia adequada, esses mesmos que eu acabei de apresentar para vocês nos slides anteriores, mas também o comentário geral número 7, que vai falar da prevenção, né, e da proteção contra remoções forçadas. O direito à moradia também aparece em inúmeros outros tratados internacionais, vários tratados ligados à proteção de grupos específicos, então, né, na declaração que trabalha, que trata do direito das mulheres, né, e toda forma de discriminação contra mulheres, da infância, enfim, eu deixei aí uma referência também do Ivan Castro, que fez o mestrado dele sobre a proteção da moradia nos tratados internacionais e vai listar todos eles, onde aparecem, qual é o histórico, quais os contornos em cada um desses tratados. Fez algum barulho, eu não enxergo nada, gente, se alguém colocou alguma pergunta no chat, eu não... Não, Ju, aqui o que está é só comentário de gente com presença, mas tá bom. Não parece que tenha nada, não. Tá bom, obrigada, Mari. Bom, se a gente olhar para a base normativa nacional, onde é que a gente vai encontrar o fundamento do direito à moradia? Certamente, né, o artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais, incluiu aí naquele rol dos direitos sociais o direito à moradia. Isso se deu só no ano 2000, a emenda constitucional número 26. Mas o professor Ingo Sarlet, por exemplo, é um dos grandes defensores de dizer, olha, mesmo antes dessa emenda constitucional, a gente já havia e já podia extrair da nossa Constituição elementos que indicassem a existência desse direito, né, como um direito fundamental. Seja a partir das regras de competência, então, quando a gente vai lá nos artigos 23, 24, 22, quando fala, por exemplo, da competência comum, né, de melhoria, competência material comum para melhoria das condições de habitabilidade, de saneamento, né, seja nos instrumentos, quando a gente olha, por exemplo, no capítulo da política urbana, que vai falar, né, da usucapião coletiva, ou, né, da concessão de uso especial, que a gente diz que também está lá, né, o germen, ou do próprio parcelamento, edificação e utilização compulsórios, né, como formas de afirmar esse acesso, mas também uma base nos princípios, né? O professor Nelson também falou, uma importante questão, uma outra forma de olhar o direito, de interpretar o direito. E essa base principiológica, que o professor Canutilho vai sempre nos lembrar, né? Princípios como a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, né? Todos eles dão base para uma afirmação desse direito à moradia. Na legislação federal, a gente vai encontrar também o direito à moradia no Estatuto da Cidade, de forma expressa, quando ele fala do direito à cidade sustentável, que está no artigo 2º, né, inciso 1º ali do Estatuto da Cidade, que é uma das diretrizes, lembrando, né, que é uma norma de ordem pública, é uma diretriz geral, que é a necessidade de afirmar esse direito à cidade sustentável, que inclui o acesso à terra e a moradia adequada. Também no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que é a Lei 11.124 de 2005, você tem como um princípio norteador a moradia enquanto direito. Mas outras leis, por exemplo, a recente Lei de Regularização Fundiária Urbana, que vai falar do direito, né, social à moradia como uma garantia que vai, então, nortear essa atuação
em prol da regularização. Mas não são só essas. A gente vai ver, no caso prático, que várias outras regras jurídicas dão base, né, para o exercício desse direito. Eu listei algumas onde ele aparece de forma expressa, mas para poder concretizá-lo nas diversas formas de atuação da advocacia, várias outras leis podem e devem ser mobilizadas, né? A gente pode olhar também para a legislação estadual e municipal, às vezes a gente esquece de algumas delas, mas a própria Constituição Estadual vai falar do direito à moradia, as leis orgânicas, e eu coloquei aqui a redação da Lei Orgânica do Município, que vai falar que a política urbana do município tem como objetivo, né, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, procurando assegurar condições adequadas de moradia, por exemplo. Né? Então, um direito que está expressamente previsto nessa, que é a lei fundante do nosso município aqui em São Paulo. Os planos diretores, né, também trazem regras específicas relativas ao direito à moradia, seja numa dimensão, e a gente, na sequência, já parte para essas várias formas de reivindicação e essas dimensões em que eu posso olhar, seja falando em políticas setoriais de habitação, mas que não podem ser o único recorte da moradia, seja falando no direito à regularização fundiária, mas também em formas de proteção dessa segurança na posse, em formas de viabilizar o acesso à população mais vulnerável a esse domicílio, a esse lar, a essa moradia. Né? Então, também a legislação de regularização fundiária, lembrando que a gente tem uma nova lei de regularização fundiária no município de São Paulo, mas também no estado de São Paulo. Outros atos normativos não deixam de ser, né, importantes, e a gente, né, merece, aí eu dei um destaque, a resolução número 10 de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vai trabalhar com a ideia da prevenção e formas de lidar com conflitos fundiários coletivos, né? E nessa resolução a gente percebe como estabelecido um dever, uma responsabilidade do Estado de promover os direitos humanos, a cidade, a terra, a moradia, em plena consonância com o direito internacional dos direitos humanos. Foi por onde eu comecei essa análise da base normativa que protege aí, que garante da juridicidade e contornos legais, jurídicos, a moradia, a dita moradia adequada. Mas, como eu disse, esse direito, né, que está aí garantido em inúmeras normas, ele tem várias bases de reivindicação. A gente olha para ele, a gente pode olhar, né, e certamente é um ponto de partida, uma perspectiva de análise muito importante, olhar para ele como um direito humano, né? Para aqueles que trabalham ou gostam de trabalhar com advocacia em direitos humanos, né, já se lembram da eterna discussão, né? Tem diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, enfim. O professor Igor Sarlet, mais uma vez, nos ajuda, né, nessas diferenciações, mas a partir de uma perspectiva, né, de direitos humanos, na perspectiva da internacional, que é uma das grandes, né, diferenças aí, tem o texto da Letícia Osório, que foi um texto que eu pedi também para o pessoal do suporte compartilhar com vocês, não sei se alguém conseguiu ler antes da aula, mas também ficou uma referência, e é aquilo que eu estou indicando como uma, né, digamos assim, bibliografia básica para trabalhar com direito à moradia. Então, entender como um direito humano fundamental, né, esse direito. Também tem uma provocação que eu acho bem interessante, que é trazida por uma juíza, Alexandra Fux, né, que está nesse artigo aí, né, Araújo Lima, Alexandra Fux Araújo, acho que é isso, e que ela fala o seguinte: direito à moradia, quando a gente lê no PDESC, a gente fala assim, o Estado tem que garantir um padrão de vida adequado à família, né, e aos indivíduos, para que eles possam acessar ou ter, né, condições de prover as várias coisas, né, inclusive alimentação e moradia. E ela fala, veja só, eu tenho que garantir o direito à moradia independentemente de um padrão de vida. Então, não é só aquela ideia de assegurar uma condição, né, econômica, social, que permita a pessoa, por mérito próprio,
né, a ideia da meritocracia, conquistar ou acessar a moradia, mas é independentemente do padrão de vida. A pessoa está morando na rua, a moradia não deixa de ser um direito, ainda que ela não tenha nenhum padrão mínimo de vida, em termos econômicos, né, especialmente, mas ou em termos até de rede de proteção social, né? E aí, por isso, vem uma discussão que eu considero fundamental para entender, né, a moradia, né, o direito à moradia adequado, que é a moradia como um serviço social. Trago aí também uma referência do Balbin, do Renato Balbin, que vai discutir isso no IPEA, mas vocês têm trabalhos, por exemplo, como do Centro Gaspar Garcia, ou inúmeras outras ONGs, defendendo moradia central. Não só as ONGs, mas como a gente verá na sequência também, vários dos movimentos defendendo a moradia central, até porque, né, lembrem, o lugar onde eu moro defende muitos dos direitos que eu tenho. Então, essa localização ela é importante e prestar esse serviço, né, a moradia como um serviço, não como um bem, também reforça aquela dimensão de segurança na posse e não necessariamente propriedade. Eu não preciso me pautar única e exclusivamente por uma política setorial ou ações, mesmo que sejam de mercado, né, voltadas aí à provisão habitacional, especialmente uma provisão calcada, baseada na propriedade, mas eu posso pensar como um serviço, assim como eu tenho um serviço de saúde, um serviço de assistência, um serviço de moradia, né? Isso reforça aquela ideia que o professor Ingo Sarlet traz do duplo aspecto do direito à moradia. Um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Então, essa bateria aí nos lembrando desses dois polos do direito à moradia, né? Um lado negativo, que é a ideia de não violar, né? Não criar ou piorar a condição, né, de moradia que determinadas famílias, determinadas pessoas conquistaram, não agravar essa situação, né? E aí, certamente uma frente de ação muito importante na linha dos conflitos fundiários, nas formas de mediação desses conflitos, lembrando que, né, a mediação de conflitos é certamente uma área aí que cresce no mercado, né, da advocacia, e aí você vai ter a mediação para os conflitos fundiários urbanos, né, especialmente conflitos coletivos, mas essa linha, então, né, de garantir, e no comentário também geral número 7, né, evitar essas ingerências indevidas na moradia, especialmente quando elas possam gerar despejos ou deslocamentos forçados. Por outro lado, né, o direito à moradia, como, né, um direito social típico, ele vai ter uma das características proeminentes dele, a ideia de trabalhar com a exigência de uma prestação positiva do Estado, né? Eu gosto sempre de dizer que, mesmo pela perspectiva dos direitos humanos, essas gerações, chamadas gerações de direitos humanos, né, os direitos de liberdade, os direitos sociais, né, direito de igualdade, os direitos sociais, basicamente, direitos de igualdade, eles não têm uma característica única e exclusiva. Então, essa dimensão prestacional, né, da prestação positiva do Estado, ela é uma característica muito forte, mas, como eu disse, não é que ela deixa de ter aquela zona, aquela esfera de proteção contra atos, inclusive contra atos do Estado, que é típica dos direitos de liberdade, por exemplo, né? Mas essa dimensão positiva de uma prestação, né, de um direito prestacional, claramente aparecem nas obrigações assumidas pelos Estados, mas não só, né, em prover habitação, então aí uma política setorial, mas também de regularizar. Então, o porvir, né, o olhar para frente e produzir, né, construir novas habitações, mas também olhar para o passado, aquilo que já existe, já está consolidado, e regularizar. Lembrando aí que a gente não pode deixar de falar que existe uma dimensão objetiva desse direito à moradia, que é a ideia de que existe um valor identitário na ordem jurídica, né? Não é dizer, então, eu não posso transformar esse direito, até por conta dessa dimensão, né, prestacional, da questão de realização progressiva, numa promessa vazia, né? Existe uma dimensão objetiva desse valor identitário que deve guiar e orientar toda a atuação jurídica de agentes públicos e privados.
E afirmar o direito à moradia é, acima de tudo, afirmar uma forma de viver, né? É afirmar essa forma de se relacionar com o urbano nas suas múltiplas complexidades, nas suas muitas complexidades. Se a gente for olhar, então, né, papel... Júlia, eu só queria te dizer que já são 20h15, né? Sim, eu estou olhando. Então, nós temos 45 minutos para a aula, né? E como ainda tem a parte do caso, a minha sugestão, né, era que talvez pudesse você dar uma concluída, né, assim, do que você acha que é relevante do que você preparou para apresentar, assim, no máximo aí uns 5 minutos, tá? Para poder garantir, então, aí a possibilidade de todos poderem fazer questões sobre essa parte, né? E ainda ter um tempo razoável para a apresentação do caso. Tudo bem? Não, essa parte aqui era bem sucinta, Nelson, que é para falar dos movimentos, então, que é pensar quem deve ser responsável, se é só o Estado, através dessas políticas habitacionais ou econômicas, qual o papel da advocacia, dos movimentos e como que a advocacia pode apoiar. E aí, especialmente lembrando, quando a gente pensa naquele comprometimento no custo custo acessível, famílias com renda, por exemplo, de R$800 per capita, como que foi constatado aqui, vão ter uma capacidade de pagamento muito pequena. E aí, então, esse modelo, né, de injustiça territorial, uma atuação dos movimentos, né, nessa incidência na forma jurídica, mas também na denúncia e mobilização, e as ocupações como forma, então, né, de legitimar essa atuação, né? E, acima de tudo, o que eu queria mostrar para vocês é como que a advocacia popular, naquela fala do Nelson, pode ser traduzida aqui na afirmação do direito à moradia, na atuação judicial e extrajudicial. Então, extrajudicial, nessa questão da advocacy, incidência política e institucional, na realização de notas técnicas, audiências públicas, participação em conselhos de política pública, resistência, então, orientação a esses movimentos, a essas sociedades, né, as entidades da sociedade civil, né, nas suas formas de organização, mas também numa atuação administrativa, denúncias, né, a ministérios públicos, abrindo inquéritos, pedidos administrativos como o REURB, mas também, claro, a atuação judicial em casos específicos ou na própria jurisdição constitucional, como é o caso da DPF 828, em que várias entidades estão aí atuando como, né, amicus curiae, e defendendo a não realização das remoções e dos despejos no período de pandemia. Fica a sugestão desse vídeo, né, e também desse material, que eu acho que é super importante na prática da advocacia, a gente pensar em novas formas de produzir prova no processo. O professor Nelson falou do desafio lá na prova pericial, então pensar em outros materiais que possam servir para dar força, né, e comprovar esse direito, dar os contornos que a lei exige, são muito importantes. E também naquelas múltiplas formas de atuação, pensar em formas de visual law, em cartilhas, que eu possa, então, atuar na conscientização para proteger contra essas ingerências arbitrárias, mas promover a autonomia e cidadania, que também estão entre os objetivos aí da advocacia popular. Eu vou sair daqui. Obrigado, Júlia, pela brilhante aí exposição e reflexões sobre o direito à moradia, né? E gostaria, então, agora de abrir, né, para todos os participantes aqui da aula, né, se tiverem questões, pelo que eu entendo, acho que são colocadas no chat, né, as perguntas. Então, a gente abriu uma rodada, assim, de questões ou reflexões sobre essa parte que a gente apresentou. Todos conhecem também, né, Nelson? Acho que o professor Nelson falou uma hora das diferentes tipologias, favelas, loteamentos, cortiços. Não sei se as pessoas conhecem as diferenças e as, né, até porque
realidade determina formas de atuação jurídica diferentes, né? A escolha do instrumento. Sim. Bom, parece que está todo mundo satisfeito, né, com as apresentações, o que então, acho que a gente pode dar... chegou uma aqui. Uma pergunta da professora Mariana Mencio. Júlio, é possível você esclarecer melhor a dimensão política das normas do Código de Obras que tratam das construções das residências e o padrão adequado de moradia digna? Essa dimensão, a dimensão pública, né? Mariana, Sim. obrigada pela pergunta. Tradicionalmente, a gente olha, por exemplo, o Código de Obras, né, quando ele estabelece aqueles padrões, como normas privadas, né? De uma dimensão civilista. E, no máximo, ela vai tocar essa dimensão pública, no primeiro momento, a partir da questão do risco, da salubridade, né? Mas também em questões mais ligadas à dimensão urbana de volumetria, fachadas, esse tipo de coisa. Mas, no meu entendimento, esse é um olhar que olha o direito urbanístico só a partir do lote, né? Se a gente reinsere a questão a partir dos conflitos fundiários, a gente vai entender que sempre que estabelecer regras de edificação que não se atentem a essa desigualdade no acesso à terra, reforça um padrão, né, que pode ser um padrão de exclusão, né, e injustiça territorial. E mais do que isso, ela não reconhece vários esforços, e é isso a gente vai falar um pouco no caso, né, que vai ser apresentado, vários dos esforços dessa interface, né, da dimensão microjurídica, que é interna do lote, ou interna, às vezes, da própria edificação, com a cidade, os conflitos urbanos. Um conflito pelo território, um conflito por um lugar na cidade, por essa riqueza social que é a cidade, e até não só na forma, né, na forma do lote, mas na forma da própria edificação e nessas condições, né, de habitabilidade e segurança, que tem um padrão técnico, um padrão absoluto, como se ele fosse neutro, né, e acabassem minimizando aí uma forma de viver que eu disse, que é uma forma que conhece a diversidade né, diversas culturas, diversos grupos vulneráveis, né, e ampliam, então, esse direito à moradia. Se puder, eu também queria fazer um comentário rápido, porque essa pergunta é bem importante, pegando aqui um exemplo concreto, né, da realidade da cidade de São Paulo, né, que a Júlia falou dos cortiços. Né? Os cortiços são imóveis que passam a ter divisões para habitações, né, de aluguel, e são imóveis que não foram planejados nem aprovados para esse fim, né? São imóveis residenciais e que se transformaram aí em habitações coletivas de aluguel. Portanto, com certeza, o Código de Obras não coloca, né, essa possibilidade de fazer um imóvel que era para ter uma família de 4 pessoas se transformar num imóvel que tenha 40 famílias, né? E morando em metragens de um cômodo extremamente muito precário. Então, acho que o caminho que já não é de hoje, né, pelo menos já vem sendo feito, né, nesse desafio com relação à questão do direito à moradia, é você estabelecer, muitas vezes, normas especiais. Né? Então, no caso de cortiço, me lembro bem que eu trabalhei na época na Prefeitura de São Paulo, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal, isso justamente aí no final dos anos 80, de 90. Chamada Lei Moura, né, que era um vereador que tinha na Câmara na época, que estabeleceu justamente quais deveriam ser as condições mínimas, né, de habitabilidade dentro dessa classificação, né, de habitações de aluguel, dos cortiços, né, para justamente passar também a exigir
dos proprietários essas reformas necessárias, né, em razão das condições principalmente de risco, né, de vida e de insegurança para as próprias pessoas que moram nesses imóveis, né. Bom, só estou dando um exemplo, porque, na verdade, acho que esse é o caminho que tem sido adotado, né? Não acho que só aqui no Brasil, mas também em outros países, você pensar nessas normas especiais que vão gerando a possibilidade de você trazer, né, para as realidades existentes, né, uma possibilidade de ter condições de estabelecer, então, uma condição de moradia digna para fins de processos, né, que venham a ser de reformas, mesmo de urbanização, né, de melhorias, onde tem justamente essa situação da maioria das construções das residências não estarem adequadas, né, uma legislação mais geral de edificações, né, que é o problema mais comum, né, que existe aí nas nossas cidades, né. Então, só queria trazer aí um breve comentário, né, sobre essa questão e até, com certeza, é o caso que a Júlia vai trazer, né, com certeza vai ajudar também a essa reflexão. Bom, pelo visto... específicas, né, Nelson? Você trabalha com as EIs também, Sim. Tem critérios específicos. Sim. E nos cortiços, a gente tem que também olhar que existe, como eu disse, aquela dimensão da locação, então não é só trabalhando na moradia a partir da perspectiva, né, da propriedade, mas é uma segurança na posse, tem uma relação ali básica de locação. Uhum. Sim, até a própria lei de locação, já desde os anos 90, estabeleceu, né, algumas normas para exigir também essa parte de garantias, né, das condições de habitabilidade, mesmo sendo essa característica de habitação coletiva, né. Responsabilização não só do Estado, né? Porque não, da própria do próprio proprietário. Isso, exato. De restabelecer essas condições de segurança, e aí não só em nome de uma questão privada, né? Em nome dessa interesse público, sendo como um problema público, sim, que é o acesso à moradia para população de mais baixa renda e que reivindica morar no centro, né? Nessa disputa mesmo por um lugar na cidade. Bom, pelo visto, não tem mais perguntas, e se os colegas que estão participando da aula, né, tiverem, podem ir colocando no chat, e aí a gente pode depois, no final da aula, responder. Então, para a gente passar para a parte final, eu pedi para a professora Júlia, então, apresentar, né, esse estudo de caso aí, para demonstrar um pouco melhor também como é essa atuação, né, da advocacia dentro dessa temática da moradia, da questão fundiária, né? Então, Júlia, você pode dar início. Lembrando que a gente tem só mais 30 minutos, tá? De aula para encerrar. Vou voltar ali. Onde eu estou? Aqui. Bom, também tinha pedido para compartilhar com vocês um material de uma decisão recente que saiu numa ação civil pública, que é da ocupação, uma ocupação na Avenida São João, 588. Então, os casos, né, o caso que a ideia é abordar com vocês, então, a gente falou na tipologia, né, o Nelson lembrou da tipologia dos cortiços, mas essa tipologia é uma tipologia que não está aí nas tipologias clássicas, que eram cortiços, loteamentos e favelas, mas que são prédios vazios, ociosos em regiões centrais e que são ocupados pelos movimentos de moradia e que vão, então, usar essa estratégia de denúncia, né, de imóveis vagos, vazios, descumprindo a função social e vão reivindicá-los para moradia, para afirmação do seu direito. O Hotel Colômbia, ele foi ocupado em 2010, ele vivia uma situação de abandono de quase 20 anos, então o hotel parou as suas atividades e não tinha nenhum uso. A
a ocupação, ela tem uma dimensão, né, de organização coletiva, que é uma questão que muda muito na cidade de São Paulo. Até a década de 90, a gente tinha aí ocupações, né, de imóveis mais centrais, mas de uma forma mais individual e desorganizada, e a partir dos anos 90, essa ideia de reivindicar a moradia no centro, né, feita a partir de atos organizados, né, e com participação forte, não só dos movimentos, mas das suas assessorias inclusive jurídicas, então orientados aí como é que tipo de imóvel, qual é a matrícula, se está com uso, se está sem uso, quais são como é que registra, como é que conduz, o que não faz. Então, esse imóvel foi ocupado em 2010, e ao longo desse período houve algumas ameaças, né, de remoção. Então, primeiro, um processo de reintegração de posse, e aqui evidenciando aquela forma de atuação, né, da advocacia a partir dos atos de resistência, né, e em casos específicos tentando proteger aquela dimensão negativa de ingerência na moradia. Você teve uma ação civil pública em que, né, a condição de risco do imóvel era questionada, mas exigia um atendimento, um cadastramento das famílias por parte da prefeitura e um atendimento, ainda que em local diverso. E depois, como uma vitória desse movimento organizado, né, dos movimentos organizados e das entidades de sociedade civil, foi conseguida, então, uma desapropriação desse imóvel, e a gente pode até debater se, né, essa opção como uma opção válida ou também questionável, porque, afinal de contas, se o imóvel estava vazio e descumpria sua função social, ele vai ser desapropriado, e estava ocupado, né, há tantos anos pelo movimento, a desapropriação acaba premiando, de alguma forma, esse proprietário que não cumpriu a função social, né, indenizando pelo valor de mercado um imóvel que estava ocioso, abandonado, né, absolutamente degradado. E, além disso, aquilo que pode parecer, num primeiro momento, uma conquista, porque vai ser desapropriado, vai ser destinado, né, através de um decreto de interesse social para a habitação, né, para um programa habitacional, para uma ação de requalificação, pode acabar gerando para os moradores também uma ameaça de remoção, porque ao desapropriar, a emissão na posse, né, para se emitir na posse, o poder público exige que o prédio esteja livre de pessoas e coisas. Não se trabalha aqui, e esse é um tema que eu tenho insistido, né, com diversos alunos, e acho que nós precisamos trabalhar isso como uma tese jurídica importante na prática da advocacia, mas também, né, em termos de construção de pensamento jurídico, que é a possibilidade de se emitir de forma ficta. Por que um herdeiro recebe o imóvel, né, a posse ficta? Por que um adquirente compra e recebe lá o bem, né, independentemente da posse fática? E numa desapropriação, o poder público não pode, e ainda mais quando está desapropriando para essa mesma finalidade, porque todo mundo tem que sair do prédio para que se complete, né, e se aperfeiçoe esse processo de desapropriação. Na ação judicial, então, agora, e que foi essa que eu pedi para que compartilhassem com vocês, né, tanto a inicial quanto a sentença, o grande desafio era, bom, depois de mais de 10 anos, né, 12 anos de ocupação e consolidação, havia a possibilidade, o imóvel agora sendo público, havia a possibilidade de fazer, né, uma requalificação do prédio, né? Uma primeira pergunta que surge é: essa requalificação, ela vai se inserir no paradigma normativo da provisão habitacional, então eu estou falando de produção de novas moradias, ou de regularização, né? São marcos diferentes, né? A provisão, eu estou construindo novas unidades e eu vou ter que definir demanda. Muitas vezes a provisão entra num sistema de compra e venda de imóveis, enquanto que a regularização reconhece uma situação jurídica consolidada, uma situação existente, e vai trabalhar na dimensão jurídica com a segurança na posse, mas na dimensão física, né, com urbanização e qualificação da segurança.
E nesse caso, quando a gente está falando de imóveis ocupados, seria muito possível pensar em valorizar, né? Olhar pelo que tem, então, que é essa primeira imagem de cima, pela potência, pelo que foi feito, e não só pela falta, né? Reconhecendo os esforços desses movimentos, né, de moradia e dos próprios moradores, em qualificar a segurança desses prédios, aumentar a condição de habitabilidade ao longo dos anos. Tem certamente um desafio, que é a dimensão financeira, e por isso, né, em determinado momento, eu falei para vocês a importância de reconhecer a cidade com as suas múltiplas dimensões, né? E essa dimensão do financiamento, né, da disputa pela riqueza da cidade nas suas infraestruturas, mas também, né, nessas formas de intervenção, é um desafio muito grande. Nesse caso, né, o enquadramento foi a partir da provisão, e foi falado, então, na ideia de trabalhar com um programa habitacional, que na época era Minha Casa Minha Vida. Hoje também tem essa dimensão, né, do programa chamado Pode Entrar, que acabou substituindo em função da falta, né, de recursos e praticamente extinção desse modelo Minha Casa Minha Vida, feito por meio das entidades, dos próprios movimentos. E como eu disse, né, a gente pode questionar esse modelo. O tempo não gera direitos? Qual o direito que esses moradores, né, que esses movimentos têm sobre a terra, sobre esse imóvel, né, especialmente na composição do preço e na definição da demanda? Quem vão ser os beneficiários desse programa se eu coloco ele a partir de uma perspectiva de provisão e não de regularização, que prevê permanência de quem já está? E o que aconteceu nesse caso, basicamente, né, é que havia uma chamada pública no programa Minha Casa Minha Vida Entidades, em que imóveis públicos foram indicados para que movimentos de moradia fizessem, então, né, pegassem os recursos desse programa, que era o programa federal, e fizessem as obras e fizessem a requalificação dentro de uma perspectiva de provisão, mas que fizessem, e aí os próprios movimentos ficam responsáveis por definir a demanda. Claro, isso passa por uma análise, né, de crédito junto ao órgão que operacionaliza isso dentro do sistema financeiro, que é a Caixa Econômica Federal, mas, enfim, tudo isso é coordenado pelo próprio movimento. Como eu disse, é um programa que teve sua verba a partir do governo federal, né, cortada, não havia mais recurso para isso, e, além disso, então, se encerrou, né, a atuação, e aí a substituição pelo Pode Entrar veio como um programa municipal dar sequência a esse programa, mas, neste caso da São João, houve um problema. Aquela chamada pública foi anulada, né, esse chamamento foi anulado, porque houve um erro basicamente formal, no número do DIS que saiu na chamada, no edital da chamada pública, né, na concorrência, em que as entidades se habilitaram. Por conta desse erro, que era um erro meramente formal, aquele ato, né, que habilitou a entidade, ele foi invalidado. O que foi, então, questionado na ACP foi a invalidade desse ato administrativo que exclui a entidade do chamamento, Minha Casa Minha Vida, por motivo inexistente. Lembra que eu falei para vocês que no exercício da advocacia, né, especialmente numa advocacia na perspectiva popular e de afirmação da justiça territorial, né, não só o direito à moradia, né, e as bases ali, né, enquanto direitos humanos vão ter que ser mobilizadas, mas vocês vão ver muita mobilização, né, de teses ligadas ao próprio direito administrativo, então, e a própria legislação, né, de direito administrativo e também de direito civil. Então, no caso aqui, alegado motivo inexistente, né? Se eu estou excluindo por conta de um erro imputável à própria administração e não ao movimento, e mais do que isso, um erro que foi sanado na sequência, né? Não há por que excluir a entidade daquele chamamento. E mais grave do que isso, é que ao excluir a entidade do chamamento, ela não pôde entrar no programa, né, na política pública que sucede, então, e substitui
essa linha de financiamento, que é do Minha Casa Minha Vida, que é o programa Pode Entrar, né? Então, a entidade que havia sido habilitada e depois, pela, né, invalidade do ato que foi decretado, ficou de fora, vai ficar de fora também desse programa, né, que é o programa Pode Entrar. E aí é alegado, então, a boa-fé objetiva, o princípio da confiança, teoria dos atos próprios, então a administração não pode atuar de forma contraditória. Então, tinha uma boa-fé, né, a entidade se habilitou, apresentou toda a documentação, plenamente qualificada para fazer essa reforma, a reabilitação, fez, né? Então, foi ela que denunciou a ociosidade, ocupou o imóvel, batalhou pela sua desapropriação. Ao longo dos anos, paulatinamente, melhorou a condição desse imóvel, criou, né, condições de habitabilidade dentro de um contexto, como eu disse, que não é só privado, mas é público a partir dessa afirmação do direito à moradia, do acesso a um lugar na cidade, às infraestruturas. E aí vem, né, a administração corta, invalida por conta de uma formalidade, que era um número do DIS, sendo que o decreto estava declarando a desapropriação para fins de interesse social ligado à moradia e habitação, né? E foi sanado. Ele criou confiança, ele não pode atuar agora de forma contraditória, habilitando e depois excluindo, né, sob pena de violar aí os princípios da boa-fé e da confiança. A decisão foi favorável à entidade e acabou reconhecendo, então, o dever, né, foi pedido, no primeiro momento, a suspensão do prazo, né, de habilitação nesse programa Pode Entrar, porque aqueles que tinham sido habilitados no Minha Casa Minha Vida automaticamente estariam habilitados no Pode Entrar, né? Então, foi pedida a suspensão, ou, alternativamente, a habilitação provisória, né, ainda que de forma provisória, dessa entidade no programa Pode Entrar, e essa foi a opção judicial. E vocês poderiam dizer, nossa, mas isso é um caso excepcional. Não, não é. Né? A mobilização de argumentos, né, ligados à nulidade de licitação, nulidade de atos administrativos, como forma, né, de uma estratégia jurídica de atuação da advocacia, né, uma advocacia comprometida aí com os direitos humanos e com o direito à moradia, nesses casos, ela é bastante comum. Então, eu coloquei aqui o caso do edifício São Vito, que também está num texto referenciado, um texto em que o professor Nelson colabora na autoria, né, e que, em determinado momento, foi conhecido como o maior cortiço vertical, né, ou uma grande ocupação aí vertical, e que também foi desapropriado com esta finalidade de interesse social, e depois, uma mudança de gestão, o projeto, que era este projeto aqui de requalificação, virou um projeto de demolição, e aí houve todo um questionamento em parceria da Defensoria Pública com entidades, né, e como foi dito, né, a advocacia popular não é exercida única e exclusivamente pela Defensoria, mas também por órgãos, né, da escritórios, núcleos de prática, ONGs, ou hoje em dia até mesmo escritórios de advocacia que trabalham, né, que têm seus setores, por exemplo, de advocacia pro bono, ou advocacia ligada, né, à assessoria do terceiro setor. E nesse caso, num processo judicial, e aí já na dimensão judicial, foi pensada, por exemplo, a nulidade da licitação por desvio de finalidade, por violação da reserva do planejamento, por violação da gestão democrática, afinal, esse projeto de requalificação tinha sido pensado de forma participativa, mas também pela função social. E o caso se repete, né? Esse aqui é uma outra questão, que de forma muito parecida com a São João, a gente vai ter as ameaças, né, ligadas à reintegração, desapropriação com emissão ficta, mas o que chama atenção nesse caso é, naqueles quadradinhos que eu mostrei para vocês, uma atuação extrajudicial importante, com um pedido de regularização fundiária, ou REURB-S, tramitando, né, na prefeitura, então pedindo aí a permanência dos moradores e a possibilidade de que eles modelem, né, algum arranjo, façam algum arranjo jurídico para permitir a reabilitação e permanência desses moradores.
Então, a ideia, basicamente, é que é possível trabalhar na construção de parcerias. Então, se eu estou falando de um direito à cidade, como um direito de fruição, né, de fruir a cidade, de reivindicar o espaço urbano, mas também de proteger, né, esses interesses que possam ter sido alcançados de ingerências indevidas, eu estou falando de uma atuação da advocacia na resistência, na promoção e na insurgência. E se a gente lembrar que hoje, né, essas ações não se reduzem a uma atuação estatal, abre-se um campo muito grande para a atuação da advocacia, seja por meio, né, da indução de comportamentos, seja a partir de parcerias. Então, pensar em arranjos jurídicos que tenham a participação de atores não estatais, seja mercado, seja proprietários, mas, em especial, movimentos sociais, né, é muito importante e é um campo muito interessante para a advocacia. E um exemplo que eu trago aqui é das parcerias público-popular, né, como uma alternativa até à própria PPP, que hoje é muito pensada como forma de viabilizar projetos habitacionais. Era isso, tem aí, eu vou deixar para vocês, né, todas as referências bibliográficas, e era essa a segunda parte do caso, de forma bem breve, aí a possibilidade para que a gente possa conversar nesses minutos finais. Obrigado, Júlia. Então, mais uma vez, aí eu abro, né, a palavra para questões, perguntas ou até algum entendimento da parte de vocês, né, sobre toda a temática que a gente está abordando hoje. Então, vou aqui me dirigir ao chat, né, para ver se há algumas questões para serem trazidas. Enquanto isso, eu queria só né, aproveitar, né, e também colocar aqui, talvez, né, os colegas estejam pensando como eu posso explorar, né, essa questão referente a esse tipo de atuação, né, da advocacia popular, né? Bom, acho que para fins, né, dentro de uma perspectiva de atuação no poder público, é claro que você tem a instituição da Defensoria Pública, né, mas eu entendo que uma das questões que devem ser trazidas, né, é que mesmo em escritórios que sejam não voltados para esse perfil, né, que sejam sociedades de advogados, enfim, a tradicional, tem isso no Brasil, vamos dizer assim, é uma questão que não é, podemos dizer assim, pelo menos de uns 20 anos para cá, né, que tem também sido, mesmo nesses escritórios, a questão do pro bono, né? E essa é uma questão que, claro, em outros países isso já é mais consolidado, como nos Estados Unidos, né? Tem essa atuação pro bono, tem as clínicas que são desenvolvidas, né, com essa perspectiva de prestar esse serviço da advocacia popular para essa população, né? Enfim, tem até aquele autor que tem vários livros, né, sobre questões ligadas ao campo da advocacia, né, John Grisman, tem vários livros que retratam. O primeiro dele, o advogado, até retrata bem essa experiência das clínicas, né? Então, eu acho que também é uma questão de desafios, né, para a gente pensar e explorar, né, possibilidades de atuação, considerando toda essa realidade que nós temos aqui, né, nas nossas cidades, quanto a todas as questões que são do campo do direito, mas também questões sociais, e como se pode explorar, né, uma perspectiva de uma atuação profissional nesse campo, né? Mesmo pensando em formar, né, grupos de advogados que possam estar atuando, e acho que para assim, para não ficar uma questão que, claro, você pode ter compromissos, né, com essa perspectiva, desde a sua trajetória de vida, né, mesmo trajetória política, profissional, e
mas você pode talvez pensar hoje em conjugar, né, uma possibilidade de ter uma atuação profissional que envolva uma diversidade de possibilidades de atuação, né? E no qual se pode pensar, né, que você tem uma diversidade onde também possa ser justamente explorada esse campo da advocacia social, advocacia popular. Me parece que esse é uma questão que eu queria deixar, né, com uma reflexão, né, que não é nem 8.800, né? O que a gente está pensando é uma advocacia de caridade, né? Não é isso, né? Por outro lado, não é uma advocacia que você vai não ter condições de manter, né, sua vida na perspectiva das condições econômicas também. Mas existem, né, experiências, né, de poder de várias organizações que se constituíram com essa finalidade, né, que trabalham com essa questão principalmente da sociedade civil, né, que atuam em casos relacionados à advocacia em direitos humanos e também muitos até atuam nessa perspectiva que a gente está trabalhando hoje, da temática do direito à moradia, mas ele é muito aberto para várias outras temáticas, né, que possam ser desenvolvidas nesse campo, e acho que hoje tem muita a possibilidade de você pensar essa atuação, como eu falei, muito associado com as demandas que tem de organizações, organismos da sociedade, dos próprios moradores das comunidades de bairros, né? Tem sempre muitas demandas que possam ser exploradas com esse tipo de advocacia, né? Que muitas vezes não se explora. Por exemplo, eu tenho um exemplo bem assim cotidiano, né? Uma ex-funcionária lá do Instituto Polis, que trabalhou até recentemente lá, né, na área administrativa, me mandou a mensagem que, por infelicidade, a rua dela, enfim, está dentro de um projeto de construir uma estação, um terminal de ônibus, né? Bom, então ela me consultou rapidamente o que poder fazer. Então, claro que numa perspectiva tradicional, você vai pensar, não, provavelmente eu vou poder advogar com questão da desapropriação, discutir valor de indenização, etc., né? Dentro de uma visão mais tradicional. Mas, por outro lado, também se pode pensar em explorar, né? Por exemplo, se tiver um advogado que vai trabalhar com esse conjunto de moradores, né, que está com essa situação, né, de pensar se realmente esse projeto tem legalidade, né, se ele não pode ser questionado na questão administrativa de como que ele foi, né, definido, que foi realmente estabelecido que ali deve ser uma estação, um terminal, né, de ônibus, enfim, né. Tem outras questões, né, que normalmente numa advocacia tradicional talvez a gente não pense que possa ser explorada, mas numa advocacia social, popular, que possa trabalhar principalmente com aquela área que a gente comentou aqui, da perspectiva também da consultoria, mas numa perspectiva dessa dimensão coletiva, né? Me parece que pode ser também aí enfim, né? São possibilidades, oportunidades que a gente tem que pensar, né, para explorar esse tipo de atuação, né, da advocacia, que me parece que é essencial, né, considerando a realidade da sociedade brasileira, né, e aí eu trago né, para nós, assim, pelo menos, com certeza é uma referência histórica, né, que é Luiz Gama, né, que no período lá da escravidão, né, no século XIX, atuou, né, como rábula, né, ele estudou, né, assim, na São Francisco, mas nem podia atuar como advogado, né, ele tinha, naquela época você tinha um tipo de licença que tinha que pedir, né, para a autoridade pública, da autorização para poder atuar no campo da advocacia, e ele defendeu, né, vários pessoas que estavam na condição de escravos, né, para serem libertados, enfim, né,
teve uma missão, né, que é muito, praticamente, o que ele fazia naquela época era justamente essa advocacia popular, porque trabalhava com esse perfil, né, da população negra, né, que estava na condição ainda de escravidão, aí na segunda metade do século XIX. Né? Então, enfim, um pouco aí para reflexão. Né? Até tem um filme sobre ele, né? Sobre a história dele na Globoplay, e tem alguns documentários também que podem ter melhor conhecimento, e só há 4 anos atrás que a OAB reconheceu, né? Enfim, a relevância, a titulação, título, né? De ser também um advogado, patrono aí da nossa advocacia. Nelson, tem uma pergunta da Marina no chat, perguntando se as parcerias são por contrato de licitação. Marina, nesse caso, por exemplo, da PP Pop, que eu mencionei, a modelagem que foi pensada foi de realizar, né, por exemplo, se o imóvel é um imóvel público, né, a administração fazer uma concessão de direito real de uso, né, então em que aí eu resolvo a questão fundiária e repasso, né, o imóvel para a entidade, né, para um movimento de moradia, que assume, então, o compromisso de melhorar as condições de segurança, gerir quem vão ser os beneficiários, e ela vai captar, e aí vai receber muitas vezes verbas, tem uma questão de um recebimento de verbas também por parte da própria municipalidade, para promover essas melhorias de segurança. Né? Então, é uma modelagem e também de obter financiamentos e obter verbas, porque, na verdade, os movimentos já fazem de alguma forma isso. Né? Eles se autofinanciam muitas vezes, eles têm acesso, né, eles têm apoio de assessorias técnicas, que é uma outra legislação muito, quando a gente pensa na afirmação da moradia. Nesse caso, não tem licitação, eu trabalho com uma dispensa de licitação, até porque, né, na própria lei que fala de licitações, de contratos de licitações, você vai ter uma das hipóteses, que é a CDRU, que para fins de regularização, a habitação social pode estar dispensada a licitação, então eu dispenso, e os moradores vão buscar, e aí vão financiar, e isso vai ser, enfim, de alguma forma reconhecido pelo poder público, né, e que vai apoiar essa modelagem. Isso pode ser pensado, e a gente poderia pensar também numa modelagem semelhante, se a gente estivesse falando de um prédio privado, né, em que eu associo vários instrumentos urbanísticos. Então, um proprietário que tem seu imóvel vazio, notificado com PEU, que quer evitar, né, a incidência das sanções progressivas e que faz um acordo com a própria administração e faz a cessão, né, por meio de algum instrumento, que pode ser também uma própria CDRU, que se aplica também a imóveis privados, né, para o movimento, e se compromete aí estabelece, vamos por um valor de locação, e a gente amarra com locação social, mas debita do valor da locação, tudo aquilo que for gasto e investido em melhoria de segurança, né, pelos próprios moradores, são arranjos que vão se formando e que muitas vezes a gente consegue trabalhar com essa dispensa de licitação, especialmente se eu estiver falando no paradigma da regularização, e por isso que eu falei da importância de estabelecer qual é o meu paradigma, né? Se eu estou falando em provisão ou regularização, mas você consegue fazer esses arranjos e parcerias. E pensar nessas modelagens que combinem instrumentos que regularizem a base fundiária, mas depois a gestão do imóvel, o financiamento disso no longo prazo, né? Com formas, por exemplo, de locação, de segurança da posse, com dimensões mais coletivas, são campos muito ricos de atuação para as assessorias jurídicas e também numa perspectiva que o professor Nelson falou, né, multidisciplinar, em associação com as assessorias técnicas, lembrando que a gente tem aí toda uma luta para fazer valer a lei, né, das assessorias técnicas, que é de 2008 na esfera federal,
e já tem aí toda uma discussão, inclusive, de judicializar, né, a operacionalização disso dentro da administração, como ou do próprio CAL, né, para que a gente não fique só naquela dimensão privatista. Quando o Nelson fala, não tem perito que assuma, não tem técnico que assuma, né, fazer um projeto também de forma voluntária. Então, essa questão da própria forma de remuneração na lógica das assessorias populares, seja jurídica quanto técnica. Obrigado, Júlia. Bom, eu vou aqui ser usado e pedir, como é a última aula, né? E como a professora Mariana mencionou presente, né? Se ela não quer fazer aqui enfim, né, uma finalização, porque hoje é a última aula do curso, né? Como ela coordenou, junto com outros colegas, mas acompanhou o curso, quiser fazer aí uma palavrinha final, né, de conclusão, né, para a gente poder, então, todos irmos provavelmente jantar, né, e descansar um pouco logo em seguida. Puxa, Nelson, obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos, todas e todes. De fato, hoje a gente tem o encerramento do nosso curso. Eu acredito que ele foi bem produtivo, porque ele perpassou por todas as áreas, todas não, porque é muito difícil falar do ponto de vista da advocacia, porque a gente sempre tem uma inovação de causa. Na verdade, quem leva as demandas para o judiciário é o advogado que traz peculiaridades, por vezes, nunca pensadas. Mas a gente pôde circular número de casos e opções bem interessantes para que todos vocês pudessem ter o contato, compreender o que efetivamente pode se fazer com o direito urbanístico. É claro que essa ideia do curso é o início de uma conversa que vai se desdobrar durante o tempo de duração da comissão, por esse mandato, em que a gente pode fazer outros encontros e desenvolver outras possibilidades. Eu acredito que a aula de hoje foi extremamente produtiva, do fato de trazer muitos subsídios, sobretudo para a advocacia popular, fundamental na área do direito urbanístico. A presença da Júlia só enriqueceu, ela acabou de defender o doutorado dela, ela passou em algumas conversas a sua tese, então nós tivemos aqui bem a oportunidade de traçar algumas peculiaridades da tese dela, que é muito interessante, e finalizar o curso com o professor Nelson, que é sempre uma referência na nossa área, inclusive porque trabalhei com ele, foi meu professor também, ele sabe disso, vou falar isso até o final, uma honra muito grande estar ao lado dele. Eu participei da primeira aula ao lado dele, fico muito feliz de poder encerrar nesse momento também ao lado dele, com a participação da professora Júlia Moretti. Espero que todos e todas tenham aproveitado esse curso, todos os materiais já foram direcionados para o suporte, já está no ambiente virtual, e estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Até em breve. Até breve. Obrigada pelo convite, Mariana, Nelson, e agradecendo aí a ESA. Só para a gente saber, tivemos agradecimentos da Fabiana, da Marina Araújo, presença sempre bacana aqui conosco, e do Fernando Moreira Colombo. Então, obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.